Emmanuel, Paulo e Estevão, segunda parte. Capítulo 5. Lutas pelo Evangelho. O regresso de Paulo e Barnabé é assinalado em Antioquia com imensa alegria. A comunidade fraternal admira profundamente comovida o feito dos irmãos que haviam levado a regiões tão pobres e distantes as sementes divinas da verdade e do amor. Por muitas noites consecutivas, os recém-chegados apresentam o relatório verbal de suas atividades, sem omitir um detalhe. A igreja antioquense vibra de alegria e rende graças aos céus. Os dois dedicados missionários haviam voltado em uma fase de grandes dificuldades para a instituição. Ambos percebem-nas contristados. As contendas de Jerusalém estendem-se a toda a comunidade de Antioquia. As lutas da circuncisão estão acesas. Os próprios chefes mais eminentes estão divididos pelas afirmativas dogmáticas. Tão alto grau atingem os descrimes que as vozes do Espírito Santo não mais se manifestam. Manaém, cujos esforços na igreja são indispensáveis, mantém-se à distância em vista das discussões estéreis e venenosas. Os irmãos acham-se extremamente confusos. Uns são partidários da circuncisão obrigatória, outros se batem pela independência irrestrita do Evangelho. Eminentemente preocupado, o pregador tarsense observa as polêmicas furiosas a respeito de alimentos puros e impuros. Tentando estabelecer a harmonia geral em torno dos ensinamentos do Divino Mestre, Paulo toma inutilmente a palavra, explicando que o Evangelho é livre e que a circuncisão é tão somente uma característica convencional da intolerância judaica. Não obstante sua autoridade inconteste, que se aureola de prestígio perante a comunidade inteira, em vista dos grandes valores espirituais conquistados na missão, os desentendimentos persistem. Alguns elementos chegados de Jerusalém complicam ainda mais a situação. Os menos rigorosos falam da autoridade absoluta dos apóstolos galileus. Comenta-se a sorrelfa que a palavra de Paulo e Barnabé, por muito inspirada que fosse nas lições do Evangelho, não são bastantemente autorizada para falar em nome de Jesus. A igreja de Antioquia oscila numa posição de imensa perplexidade. Perde o sentido de unidade que a caracterizava nos primórdios. Cada qual doutrina o ponto de vista pessoal. Os gentios são tratados com zombarias, organizam-se movimentos a favor da circuncisão. Fortemente impressionados com a situação, Paulo e Barnabé combinam um recurso extremo. Deliberam convidar Simão Pedro para uma visita pessoal à instituição de Antioquia. Conhecendo-lhe o espírito liberto de preconceitos religiosos, os dois companheiros endereçam-lhe longa missiva, explicando que os trabalhos do Evangelho precisam dos seus bons ofícios, insistindo pela sua atuação prestigiosa.
O portador entrega a carta cuidadosamente e, com grande surpresa para os cristãos antioquenos, o ex-pescador de Cafarnaum chega à cidade, evidenciando grande alegria, em razão do período de repouso físico que se lhe depara naquela excursão. Paulo e Barnabé não cabem em si de contentes. Acompanhando Simão vem João Marcos, que não abandonara de todo as atividades evangélicas. O grupo vive lindas horas de confidências íntimas, a propósito das viagens missionárias, relatadas inteligentemente pelo ex-rabino, e relativamente aos fatos que se desenrolavam em Jerusalém, desde a morte do filho de Zebedeu, contados por Simão Pedro com singular colorido. Depois de bem informado da situação religiosa em Antioquia, o ex-pescador acrescenta: Em Jerusalém, nossas lutas são as mesmas. De um lado, a igreja cheia de necessitados todos os dias, de outro, as perseguições sem tréguas. No centro de todas as atividades permanece Tiago, com as mais ríspidas exigências. Às vezes sou tentado a lutar para restabelecer a liberdade dos princípios do Mestre. Mas como proceder? Quando a tempestade religiosa ameaça destruir o patrimônio que conseguimos oferecer aos aflitos do mundo, o farisaísmo esbarra na observância rigorosa do companheiro e é obrigado a paralisar a ação criminosa, encetada desde muito tempo. Se trabalhar por suprimir-lhe a influência, estarei precipitando a instituição de Jerusalém no abismo da destruição pelas tormentas políticas da grande cidade. E o programa do Cristo e os necessitados? Seria justo prejudicarmos os mais desfavorecidos por causa de um ponto de vista pessoal? E ante a atenção profunda de Paulo e Barnabé, o bondoso companheiro continua: Sabemos que Jesus não deixou uma solução direta ao problema dos incircuncisos, mas ensinou que não será pela carne que atingiremos o reino, e sim pelo raciocínio e pelo coração. Conhecendo, porém, a atuação do Evangelho na alma popular, o farisaísmo autoritário não nos perde de vista, e tudo em vida por exterminar a árvore do Evangelho que vem desabrochando entre os simples e os pacíficos. É indispensável, pois, todo o cuidado de nossa parte, a fim de não causarmos prejuízos de qualquer natureza à planta divina. Os companheiros fazem largos gestos de aprovação, revelando sua imensa capacidade para nortear uma ideia e congraçar os numerosos prosélitos em divergência. Simão Pedro tem uma palavra adequada para cada situação, um esclarecimento justo para o problema mais singelo. A comunidade antioquiana regozija-se. Os gentios não ocultam o júbilo que lhes vai na alma. O generoso apóstolo a todos visita pessoalmente, sem distinção ou preferência. Antepõe sempre um bom sorriso às apresentações dos amigos, que receiam a alimentação impura, e costuma perguntar onde estão as substâncias que não são abençoadas por Deus. Paulo acompanha-lhe os passos, sem dissimular íntima satisfação. Num louvável esforço de congraçamento, o apóstolo dos gentios faz questão de levá-lo a todos os lugares onde haja irmãos perturbados pelas ideias da circuncisão obrigatória. Estabelece-se rapidamente notável movimento de confiança e uniformidade de opinião. Todos os confrades exultam de contentamento. Eis, porém, que chegam de Jerusalém 3 emissários de Tiago. Trazem cartas para Simão, que os recebe com muitas demonstrações de estima. Daí por diante modifica-se o ambiente.
o ex-pescador de Cafarnaum, tão dado à simplicidade e à independência em Cristo Jesus, retrai-se imediatamente. Não mais atende aos convites dos incircuncisos. As festividades íntimas e carinhosas, organizadas em sua honra, já não contam com sua presença alegre e amiga. Na igreja modifica as mínimas atitudes. Sempre em companhia dos mensageiros de Jerusalém, que nunca o deixam, parece austero e triste, jamais se referindo à liberdade que o Evangelho outorgara à consciência humana. Paulo observa a transformação, tomado de profundo desgosto. Para o seu espírito habituado de modo irrestrito à liberdade de opinião, o fato é chocante e doloroso. Agrava-o a circunstância de partir justamente de um crente como Simão, altamente categorizado e respeitável em todos os sentidos. Como interpretar aquele procedimento em completo desacordo com o que se espera? Ponderando a grandeza da sua tarefa junto dos gentios, a menor pergunta dos amigos nesse particular deixa-o confuso. Na sua paixão pelas atitudes francas, não é dos trabalhadores que conseguem esperar. E após 2 semanas de expectação ansiosa, desejoso de proporcionar uma satisfação aos numerosos elementos incircuncisos de Antioquia, convidado a falar na tribuna para os companheiros, começa por exaltar a emancipação religiosa do mundo, desde a vinda de Jesus Cristo. Passa em revista as generosas demonstrações que o Mestre dera aos publicanos e aos pecadores. Pedro ouve-o assombrado com tanta erudição e recurso de hermenêutica para ensinar aos ouvintes os princípios mais difíceis. Os mensageiros de Tiago estão igualmente surpreendidos. A assembleia ouve o orador atentamente. Em dado instante, o tecelão de Tarso olha fixamente para o apóstolo Galileu e exclama: Irmãos, defendendo nosso sentimento de unificação em Jesus, não posso disfarçar nosso desgosto em face dos últimos acontecimentos. Quero referir-me à atitude do nosso hóspede muito amado, Simão Pedro, a quem deveríamos chamar mestre, se esse título não coubesse de fato e de direito ao nosso Salvador. A surpresa é grande e o espanto geral. O apóstolo de Jerusalém também está surpreso, mas parece muito calmo. Os emissários de Tiago revelam profundo mal-estar. Barnabé está lívido e Paulo prossegue sobranceiro. Simão tem personificado para nós um exemplo vivo. O mestre nolo deixou como rocha de fé imortal. No seu coração generoso, temos depositado as mais vastas esperanças. Como interpretar seu procedimento, afastando-se dos irmãos incircuncisos desde a chegada dos mensageiros de Jerusalém? Antes disso, comparecia aos nossos serões íntimos, comia do pão de nossas mesas. Se assim procuro esclarecer a questão abertamente, não é pelo desejo de escandalizar a quem quer que seja, mas porque só acredito num evangelho livre de todos os preconceitos errôneos do mundo, considerando que a palavra do Cristo não está algemada aos interesses inferiores do sacerdócio de qualquer natureza. O ambiente carrega-se de nervosismo. Os gentios de Antioquia fitam o orador, enternecidos e gratos. Os simpatizantes do farisaísmo, ao contrário, não escondem seu rancor em face daquela coragem quase audaciosa. Nesse instante, de olhos inflamados por sentimentos indefiníveis,
Barnabé toma a palavra enquanto o orador faz uma pausa e considera. Paulo, sou dos que lamentam tua atitude nesse passo. Com que direito poderás atacar a vida pura do continuador de Cristo Jesus? Isso inquire-o ele, em tom altamente comovedor, com a voz embargada de lágrimas. Paulo e Pedro são os seus melhores e mais caros amigos. Longe de se impressionar com a pergunta, o orador responde com a mesma franqueza. Temos sim um direito, o de viver com a verdade, o de abominar a hipocrisia e o que é mais sagrado, o de salvar o nome de Simão das arremetidas farisaicas, cujas sinuosidades conheço, por constituírem o bárato escuro de onde pude sair para as claridades do Evangelho da Redenção. A palestra do ex-rabino continua rude e franca. De quando em quando, Barnabé surge com uma parte, tornando a contenda mais renhida. Entretanto, em todo o curso da discussão, a figura de Pedro é a mais impressionante pela augusta serenidade do semblante tranquilo. Naqueles rápidos instantes, o apóstolo Galileu considera a sublimidade da sua tarefa no campo de batalha espiritual pelas vitórias do Evangelho. De um lado está Tiago, cumprindo elevada missão junto do judaísmo. De suas atitudes conservadoras surgem incidentes felizes para a manutenção da Igreja de Jerusalém, erguida como um ponto inicial para a cristianização do mundo. De outro lado está a figura poderosa de Paulo, o amigo desassombrado dos gentios, na execução de uma tarefa sublime. De seus atos heróicos deriva toda uma torrente de iluminação para os povos idólatras. Qual o maior a seus olhos de companheiro que convivera com o mestre e dele receber as mais altas lições? Naquela hora, o ex-pescador roga a Jesus lhe conceda a inspiração necessária para a fiel observância dos seus deveres. Sente o espinho da missão cravado em pleno peito, impossibilitado de se justificar com a só intencionalidade de seus atos, a menos que provoque maior escândalo para a instituição cristã que mal alvorece no mundo. De olhos úmidos, enquanto Paulo e Barnabé se debatem, tem a impressão de ver novamente o Senhor no dia do Calvário. Ninguém o compreendera, nem mesmo os discípulos amados. Em seguida, parece vê-lo expirante na cruz do martírio. Uma força oculta conduz-o a ponderar o madeiro com atenção. A cruz do Cristo parece-lhe agora um símbolo de perfeito equilíbrio. Uma linha horizontal e uma linha vertical justapostas formam figuras absolutamente retas. Sim, o instrumento do suplício envia-lhe uma silenciosa mensagem. É preciso ser justo, sem parcialidade ou falsa inclinação. O Mestre amara a todos indistintamente. Repartir os bens eternos com todas as criaturas. Ao seu olhar compassivo e magnânimo, gentios e judeus são irmãos. Experimenta agora singular acuidade para examinar conscienciosamente as circunstâncias. Deve amar a Tiago pelo seu cuidado generoso com os israelitas, bem como a Paulo de Tarso, pela sua dedicação extraordinária a todos quantos não conhecem a ideia do Deus justo. O ex-pescador de Cafarnaum nota que a maioria da assembleia lhe dirige curiosos olhares.
os companheiros de Jerusalém deixam perceber cólera íntima na extrema palidez do rosto. Todos parecem convocá-lo à discussão. Barnabé tem os olhos vermelhos de chorar e Paulo parece cada vez mais franco, verberando a hipocrisia com a sua lógica fulminante. O apóstolo prefere o silêncio, de modo a não perturbar a fé ardente de quantos se arrebanham na igreja sob as luzes do Evangelho. Mede a extensão da sua responsabilidade naquele minuto inesquecível. Encolerizar-se seria negar os valores do Cristo e perder suas obras. Inclinar-se para Tiago seria parcialidade. Dar absoluta razão aos argumentos de Paulo não é justo. Procura arregimentar na mente os ensinamentos do Mestre e lembra a inovidável sentença: o que deseje ser o maior, que fosse o servo de todos. Esse preceito proporciona-lhe imenso consolo e grande força espiritual. A polêmica vai cada vez mais ardida. Extremam-se os partidos. A Assembleia está repleta de cochichos abafados. É natural prever uma franca explosão. Simão Pedro levanta-se. A fisionomia está serena, mas os olhos estão orvalhados de lágrimas que não chegam a correr. Valendo-se de uma pausa mais longa, ergue a voz, que logo apazigua o tumulto. Irmãos, Diz nobremente: muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. A estupefação é geral. Compreendendo o efeito, o ex-pescador conclui a justificativa dizendo: Reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais e recomendando-me as vossas preces, passemos, irmãos, aos comentários do Evangelho de hoje. A assistência está assombrada com desfecho imprevisto. Esperava-se que Simão Pedro fizesse um longo discurso em represália. Ninguém consegue recobrar-se da surpresa. O Evangelho deveria ser comentado pelo apóstolo Galileu, mas o ex-pescador, antes de sentar-se de novo, exclama muito sereno: Peço ao nosso irmão Paulo de Tarso o obséquio de consultar e comentar as anotações de Levi. Não obstante o constrangimento natural, o ex-rabino considera o elevado alcance daquele pedido, renova num ápice todos os sentimentos extremistas do coração ardente e, num formoso improviso, fala da leitura dos pergaminhos da Boa Nova. A atitude ponderada de Simão Pedro salva a igreja nascente. Considerando os esforços de Paulo e de Tiago, no seu justo valor, evita o escândalo e o tumulto no recinto do santuário. À custa de abnegação fraternal, o incidente passa quase inapercebido na história da cristandade primitiva, e nem mesmo a referência leve de Paulo na epístola aos Gálatas, a despeito da forma rígida, expressional do tempo, pode dar ideia do perigo iminente de escândalo que pairou sobre a instituição cristã naquele dia memorável. A reunião termina sem novos atritos. Simão aproxima-se de Paulo e felicita-o pela beleza e eloquência do discurso. Faz questão de voltar ao incidente para versá-lo com referências amistosas.
O problema do gentilismo, diz ele, merece de fato muito interesse. Como deserdar das luzes do Cristo, o que havia nascido distante das comunidades judaicas, se o próprio Mestre afirmara que os discípulos chegariam do Ocidente e do Oriente? A palestra suave e generosa reaproxima Paulo e Barnabé, enquanto o ex-pescador discorre intencionalmente, acalmando os ânimos. O ex-doutor da lei continua a defender sua tese com argumentação sólida. Constrangido a princípio em face da benevolência do Galileu, expande-se naturalmente, readquirindo a serenidade íntima. O problema é complexo. Transportar o Evangelho para o judaísmo não é lhe asfixiar as possibilidades divinas? Pergunta Paulo, firmando seu ponto de vista. Mas, e o esforço milenário dos judeus? Interroga Pedro, advertindo que, a seu ver, se Jesus afirmara sua missão com exato cumprimento da lei, não é possível afastar-se a nova da antiga revelação. Proceder de outro modo é arrancar do tronco vigoroso o galho verdejante, destinado a frutecer. Examinando aqueles argumentos poderosos, Paulo de Tarso lembra então que é razoável promover em Jerusalém uma assembleia de correligionários mais dedicados para ventilar o assunto com maior amplitude. Os resultados, a seu ver, serão benéficos por apresentarem uma norma justa de ação, sem margem a sofismas tão de gosto e hábitos farisaicos. Como alguém que se sente muito alegre por encontrar a chave de um problema difícil, Simão Pedro anui de bom grado a proposta, assegurando interessar-se para que a reunião se faça o quanto antes. Intimamente considera que seria ótima oportunidade para os discípulos de Antioquia observarem as dificuldades crescentes em Jerusalém. À noite, todos os irmãos compareceram à igreja para as despedidas de Simão e para as preces habituais. Pedro orou com santificado fervor, e a comunidade sentiu-se envolvida em benéficas vibrações de paz. O incidente a todos deixara tal ou qual perplexidade, mas as atitudes prudentes e afáveis do pescador conseguiram manter a coesão geral em torno do Evangelho para a continuação das tarefas santificantes. Depois de observar a plena reconciliação de Paulo e Barnabé, Simão Pedro regressa a Jerusalém com os mensageiros de Tiago. Em Antioquia, a situação continua instável. As discussões estéreis prosseguem acesas. A influência judaizante combate a gentilidade e os cristãos livres opõem resistência formal ao convencionalismo preconceituoso. O ex-rabino, entretanto, não descansa. Convoca reuniões nas quais esclarece as finalidades da assembleia que Simão lhes prometera em Jerusalém, na primeira oportunidade. Combatente ativo, multiplica as energias próprias na sustentação da independência do cristianismo e promete publicamente que trará cartas da Igreja dos Apóstolos Galileus que garantam a posição dos gentios na doutrina consoladora de Jesus, alijando-se às imposições absurdas no caso da circuncisão. Suas providências e promessas acendem novas lutas. Os observadores rigorosos dos preceitos antigos duvidam de semelhantes concessões por parte de Jerusalém. Paulo não desanima. Intimamente idealiza sua chegada à Igreja dos Apóstolos. Passa em revista, na imaginação superexcitada, toda a argumentação poderosa a empregar e vê-se vencedor na questão que se delinea a seus olhos como de essencial importância para o futuro do Evangelho. Procuraria mostrar a elevada capacidade dos gentios
para o serviço de Jesus. Contaria os êxitos obtidos na longa excursão de mais de 4 anos, através das regiões pobres e quase desconhecidas, onde a gentilidade havia recebido as notícias do Mestre com intenso júbilo e compreensão muito mais elevada que a dos seus irmãos de raça. Alargando os projetos generosos, delibera levar em sua companhia o jovem Tito, que, embora oriundo das fileiras pagãs, e não obstante contar 20 anos incompletos, representa na igreja de Antioquia uma das mais lúcidas inteligências a serviço do Senhor. Desde a vinda de Tarso, Tito afeiçoara-se-lhe como um irmão generoso. Notando-lhe a índole laboriosa, Paulo ensinara-lhe o ofício de tapeceiro e fora ele o seu substituto na tenda humilde, por todo o tempo que durou a primeira missão. O rapaz seria um expoente do poder renovador do Evangelho. Certamente, quando falasse na reunião, surpreenderia os mais doutos com seus argumentos de alto teor exegético. Acariciando esperanças, Paulo de Tarso toma todas as providências para que o êxito de seus planos não falhe. Ao fim de 4 meses, um emissário de Jerusalém traz a esperada notificação de Pedro referente à Assembleia. Coadjuvado pela operosidade de Barnabé, o ex-rabino acelera as providências indispensáveis. Na véspera de partir, sobe à tribuna e renova a promessa das concessões esperadas pelo gentilismo, insensível ao sorriso irônico que alguns israelitas disfarçam cautelosamente. Na manhã imediata, a pequena caravana parte. Compõem-na Paulo e Barnabé, Tito e mais 2 irmãos, que os acompanham em caráter de auxiliares. Fazem uma viagem vagarosa, escalando em todas as aldeias para as pregações da Boa Nova, disseminando curas e consolações. Depois de muitos dias, chegam a Jerusalém, onde são recebidos por Simão, com inexcedível contentamento. Em companhia de João, o generoso apóstolo oferece-lhes fraternal acolhida. Ficam todos no departamento em que se localizam numerosos necessitados e doentes. Paulo e Barnabé examinam as modificações introduzidas na casa. Outros pavilhões, embora humildes, estendem-se além, cobrindo não pequena área. Os serviços aumentaram, explica Simão bondosamente. Os enfermos que nos batem às portas multiplicam-se todos os dias. Foi preciso construir novas dependências. A fileira de catres parece não ter fim. Aleijados e velhinhos distraem-se ao sol, entre as árvores amigas do quintal. Paulo está admirado com a amplitude das obras. Daí a pouco, Tiago e outros companheiros vêm saudar os irmãos da instituição antioquense. O ex-rabino fixa o apóstolo que chefia as pretensões do judaísmo. O filho de Alfeu aparece-lhe agora radicalmente transformado. Suas feições são de um mestre de Israel, com todas as características indefiníveis dos hábitos farisaicos. Não sorri. Os olhos deixam perceber uma presunção de superioridade que raia pela indiferença. Seus gestos são medidos como os de um sacerdote do templo nos atos cerimoniais. O tecelão de Tarso tira suas ilações íntimas e espera a noite, em que se iniciariam as discussões preparatórias. À claridade de algumas tochas, sentam-se em torno de extensa mesa diversas personagens que Paulo não conhece. São novos cooperadores da igreja de Jerusalém, explica Pedro com bondade.
O ex-rabino e Barnabé não têm boa impressão à primeira vista. Os desconhecidos assemelham-se a figuras do sinédrio, na sua posição hierárquica e convencional. Chegados ao recinto, o convertido de Damasco experimenta sua primeira decepção, observando que os representantes de Antioquia se fazem acompanhar por um jovem. Tiago adianta-se e pergunta: Irmãos, é justo saibamos quem é o rapaz que trazeis a este cenáculo discreto. Nossa preocupação é fundamentada nos preceitos da tradição, que manda examinar a procedência da juventude, a fim de que os serviços de Deus não sejam perturbados. Este é o nosso valoroso colaborador de Antioquia, explica Paulo entre orgulhoso e satisfeito. Chama-se Tito e representa uma das nossas grandes esperanças na seara de Jesus Cristo. O apóstolo fixa-o sem surpresa e torna a perguntar: é filho do povo eleito? É descendente de gentios, afirma o ex-rabino quase com altivez. Circuncidado? Interroga o filho de Alfeu ciosamente. Não. Este não de Paulo é dito com tal ou qual enfado. As exigências de Tiago enervam-no. Ouvindo a negativa, o apóstolo Galileu esclarece em tom firme: penso então que não será justo admiti-lo na Assembleia, visto ainda não ter cumprido todos os preceitos. Apelamos para Simão Pedro, diz Paulo convicto. Tito é representante de nossa comunidade. O ex-pescador de Cafarnaum está lívido. Colocado entre os dois grandes representantes do judaísmo e da gentilidade, tem que decidir cristamente o impasse inesperado. Como sua intervenção direta demorasse alguns minutos, o tecelão tarcense continua. Aliás, a reunião deverá resolver estas questões palpitantes, a fim de que se estabeleçam os direitos legítimos dos gentios. Simão, porém, conhecendo ambos os contendores, dá-se pressa em opinar, exclamando em tom conciliador: sim, o assunto será objeto de nosso atencioso exame na Assembleia. E dirigindo intencionalmente o olhar ao ex-rabino, prossegue explicando: apelas para mim e aceito o recurso. No entanto, devemos estudar a objeção de Tiago mais detidamente. Trata-se de um chefe dedicado desta casa. Não é justo desprezar-lhe os préstimos. De fato, o Conselho discutirá esses casos, mas isso significa que o assunto ainda não está resolvido. Proponho, então, que o irmão Tito seja circuncidado amanhã, para que participe dos debates com a inspiração superior que lhe conheço. E tão só com esta providência os horizontes ficarão necessariamente aclarados, para a tranquilidade de todos os discípulos do Evangelho. A sutileza do argumento remove os empecilhos. Se não agradou a Paulo, satisfez a maioria, e regressando o jovem de Antioquia para o interior da casa, a assembleia começa pelas discussões preliminares. O ex-rabino está taciturno e abatido. A atitude de Tiago, os novos elementos estranhos ao Evangelho, que tem de votar na reunião, o gesto conciliador de Simão Pedro, desgostam-no profundamente. Aquela imposição no caso de Tito figura-se-lhe um crime. Tem ímpetos de regressar a Antioquia, acusar de hipócritas e sepulcros caiados os irmãos judaizantes. Mas, e as cartas de emancipação que havia prometido aos companheiros da gentilidade? Não seria mais conveniente recalcar seus melindres feridos por amor aos irmãos de ideal? Não é mais justo
aguardar deliberações definitivas e humilhar-se? A lembrança de que os amigos contam com as suas promessas acalma-o. Fundamente desapontado, o convertido de Damasco acompanha atento os primeiros debates. As questões iniciais dão ideia das grandes modificações que procuram introduzir no Evangelho do Mestre. Um dos irmãos presentes chega a ponderar que os gentios devem ser considerados como gado do povo de Deus, bárbaros que importa submeter à força, a fim de serem empregados nos trabalhos mais pesados dos escolhidos. Outro indaga se os pagãos são semelhantes aos outros homens convertidos a Moisés ou a Jesus. Um velho de feições rígidas chega ao despautério de afiançar que o homem só vingava completar-se depois de circunciso. À margem da gentilidade, outros temas fúteis vêm à balha. Há quem lembre que a Assembleia deve regular os deveres concernantes aos alimentos impuros, bem como sobre o processo mais adequado à ablução das mãos. Tiago argumenta e discorre como profundo conhecedor de todos os preceitos. Pedro ouve com grande serenidade, nunca respondendo quando a tese assume o caráter de conversação, aguardando o momento oportuno para manifestar-se. Somente toma atitude mais enérgica quando um dos componentes do conselho pede para que o Evangelho de Jesus seja incorporado ao livro dos profetas, ficando subordinado à lei de Moisés para todos os efeitos. É a primeira vez que Paulo de Tarso nota o ex-pescador, intransigente e quase rude, explicando o absurdo de semelhante sugestão. Os trabalhos são paralisados alta noite, em fase de pura preparação. Tiago recolhe os pergaminhos com anotações, ora de joelhos e a assembleia dispersa-se para nova reunião no dia imediato. Simão Pedro procura a companhia de Paulo e Barnabé para dirigir-se aos aposentos de repouso. O tecelão de Tarso está consternado. A circuncisão de Tito surge-lhe como derrota dos seus princípios intransigentes. Não se conforma, fazendo sentir ao ex-pescador a extensão de suas contrariedades. Mas que venha a ser tão pequena concessão, interroga o apóstolo de Cafarnaum, sempre afável. Em face do que pretendemos realizar, precisamos de ambiente pacífico para esclarecer o problema da obrigatoriedade da circuncisão. Não firmastes compromisso com o gentilismo de Antioquia? Paulo recorda a promessa que fizeram os irmãos e concorda. Sim, é verdade. Reconheçamos, pois, a necessidade de muita calma para chegar às soluções precisas. As dificuldades nesse sentido não prevalecem tão só para a igreja antioquiana. As comunidades de Cesareia, de Jope, bem como de outras regiões, encontram-se atormentadas por esses casos transcendentes. Bem sabemos que todas as cerimônias externas são de evidente inutilidade para a alma, mas tendo em vista os princípios respeitáveis do judaísmo, não podemos declarar guerra de morte às suas tradições, de um momento para o outro. Faz-se necessário lutar com muita prudência, sem ofender rudemente a ninguém. O ex-rabino escuta as admoestações do apóstolo e, recordando as lutas a que ele próprio assistira no ambiente farisaico, põe-se a meditar silenciosamente. Mais alguns passos e atingem a sala transformada em dormitório de Pedro e João. Entram. Enquanto Barnabé e o filho de Zebedeu se entregam à animada palestra, Paulo senta-se ao lado do ex-pescador, mergulhando-se em profundos pensamentos. Depois de alguns instantes, o ex-doutor da lei
saindo da sua abstração, chama Pedro, murmurando: Custa-me concordar com a circuncisão de Tito, mas não vejo outro recurso. Atraídos por aquela confissão, Barnabé e João põem-se também a ouvi-lo atentamente. Mas, curvando-me à providência, continua com inexcedível franqueza: não posso deixar de reconhecer no fato uma das mais altas demonstrações de fingimento. Concordarei naquilo que não aceito de modo algum. Quase me arrependo de ter assumido compromissos com os nossos amigos de Antioquia. Não supunha que a política abominável das sinagogas houvesse invadido totalmente a igreja de Jerusalém. O filho de Zebedeu fixa no convertido de Damasco os olhos muito lúcidos, ao passo que Simão responde serenamente: A situação é de fato muito delicada, principalmente depois do sacrifício de alguns companheiros mais amados e prestimosos. As dificuldades religiosas em Jerusalém multiplicam-se todos os dias. E vagueando o olhar pelo aposento, como se quisesse traduzir fielmente o seu pensamento, continua: Quando se agravou a situação, cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade. Em seguida pensei em aceitar a luta e reagir. Mas, uma noite, tão bela como essa, orava eu nesse quarto, quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Eu estava de joelhos quando a porta se abriu com imensa surpresa para mim. Era o mestre. Seu rosto era o mesmo dos formosos dias de Tiberíades. Fitou-me grave e terno e falou: Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. A maravilhosa visão durou uns minutos, mas logo após pus-me a recordar os velhinhos, os necessitados, os ignorantes e doentes que nos batem à porta. O Senhor recomendava-me atenção para os portadores da cruz. Desde então, não desejei mais que servi-los. O apóstolo tem os olhos úmidos e Paulo sente-se bastante impressionado, pois lembra que ouvira a expressão filhos do Calvário nos lábios espirituais de Abigail, quando da sua gloriosa visão no silêncio da noite, ao aproximar-se de Tarso. Com efeito, grande é a luta. Concorda o convertido de Damasco, parecendo mais tranquilo e mostrando-se convicto da necessidade de examinar o realismo da vida comum, não obstante a beleza das prodigiosas manifestações do plano invisível, volta a dizer: Entretanto, precisamos encontrar um meio de libertar as verdades evangélicas do convencionalismo humano. Qual a razão principal da preponderância farisaica na igreja de Jerusalém? Simão Pedro esclarece sem rebuços: As maiores dificuldades giram em torno da questão monetária. Esta casa alimenta mais de 100 pessoas diariamente, além dos serviços de assistência aos enfermos, aos órfãos e aos desamparados. Para a manutenção dos trabalhos, são indispensáveis muita coragem e muita fé, porque as dívidas contraídas com os socorredores da cidade são inevitáveis. Mas os doentes, interroga Saulo atencioso, não trabalham depois de melhorados? Sim, explica o apóstolo. Organizei serviços de plantação para os estabelecidos e impossibilitados de se ausentarem logo de Jerusalém. Com isso, a casa não tem necessidade de comprar hortaliças e frutas. Quanto aos melhorados, vão tomando o encargo de enfermeiros dos mais desfavorecidos da saúde. Essa providência permitiu a dispensa de 2 homens remunerados, que nos auxiliavam na assistência aos loucos incuráveis ou de uma cura mais difícil. Como vês, esses detalhes não foram esquecidos, e mesmo assim a igreja está onerada de despesas e dívidas que só a cooperação do judaísmo pode atenuar ou desfazer.
Paulo compreende que Pedro tem razão. No entanto, ansioso de proporcionar independência aos esforços dos irmãos de ideal, considera: advirto então que precisamos instalar aqui elementos de serviço que habilitem a casa a viver de recursos próprios. Os órfãos, os velhos e os homens aproveitáveis poderão encontrar atividades além dos trabalhos agrícolas e produzir alguma coisa para a renda indispensável. Cada qual trabalharia de conformidade com as próprias forças, sob a direção dos irmãos mais experimentados. A produção do serviço garantiria a manutenção geral. Como sabemos, onde há trabalho há riqueza, e onde há cooperação há paz. É o único recurso para emancipar a Igreja de Jerusalém das imposições do farisaísmo, cujas artimanhas conheço desde o princípio de minha vida. Pedro e João estão maravilhados. A ideia de Paulo é excelente. Vem ao encontro de suas preocupações ansiosas pelas dificuldades que parecem não ter fim. O projeto é extraordinário, diz Pedro, e viria resolver grandes problemas de nossa vida. O filho de Zebedeu, que tinha os olhos radiantes de júbilo, atacou por sua vez o assunto, objetando: mas o dinheiro, onde encontrar os fundos indispensáveis ao grandioso empreendimento? O ex-rabino entra em profunda meditação e esclarece: o mestre auxiliará nossos bons propósitos. Barnabé e eu empreendemos longa excursão a serviço do Evangelho e vivemos em todo o seu transcurso a expensas do nosso trabalho. Eu tecelão, ele oleiro, em atividade provisória nos lugares onde passamos. Realizada a primeira experiência, poderíamos voltar agora às mesmas regiões e visitar outras, pedindo recursos para a Igreja de Jerusalém. Provaríamos nosso desinteresse pessoal, vivendo à custa de nosso esforço, e recolheríamos as dádivas por toda parte, conscientes de que, se temos trabalhado pelo Cristo, será justo também pedirmos por amor ao Cristo. A coleta viria estabelecer a liberdade do Evangelho em Jerusalém, porque representaria o material indispensável a edificações definitivas no plano do trabalho remunerador. Está esboçado assim o programa a que o generoso apóstolo da gentilidade haveria de submeter-se pelo resto de seus dias. No seu desempenho teria de sofrer as mais cruéis acusações, mas no santuário do seu coração devotado e sincero, Paulo, de par com os grandiosos serviços apostólicos, levaria a coleta em favor de Jerusalém até o fim da sua existência terrestre. Ouvindo-lhe os planos, Simão levanta-se e abraça-o e diz comovido: sim, meu amigo, não foi em vão que Jesus te buscou pessoalmente às portas de Damasco. Fato pouco vulgar na sua vida, Paulo tem os olhos rasos de pranto. Fita o ex-pescador de modo significativo, considerando intimamente suas dívidas de gratidão ao Salvador, e murmura: não farei mais que o meu dever. Nunca poderei olvidar que Estevão saiu dos cátares desta casa, os quais já serviram igualmente a mim próprio. Todos ficam extremamente sensibilizados. Barnabé comenta a ideia com entusiasmo e enriquece o plano de numerosos pormenores. Nesta noite, os dedicados discípulos do Cristo sonham com a independência do Evangelho em Jerusalém, com a emancipação da Igreja, isenta das absurdas imposições da sinagoga. No dia imediato, procede-se solenemente à circuncisão de Tito,
sob a direção cuidadosa de Tiago e com a profunda repugnância de Paulo de Tarso. As assembleias noturnas continuam por mais de uma semana. Nas primeiras noites, preparando o terreno para advogar abertamente a causa da gentilidade, o ex-pescador de Cafarnaum solicita aos representantes de Antioquia exponham a impressão das visitas aos pagãos de Chipre, Panfília, Pisídia e Licaônia. Paulo, fundamente contrariado com as exigências aplicadas a Tito, pede a Barnabé falasse em seu nome. O ex-levita de Chipre faz extenso relato de todos os acontecimentos, provocando imensa surpresa a quantos lhe ouviam as referências ao extraordinário poder do Evangelho entre aqueles que ainda não haviam esposado uma crença pura. Em seguida, atendendo ainda a observações de Paulo, Tito fala, profundamente comovido, com a interpretação dos ensinamentos do Cristo e mostrando possuir formosos dons de profecia, fazendo-se admirar pelo próprio Tiago, que o abraça mais de uma vez. Ao termo dos trabalhos, discute-se ainda a obrigatoriedade da circuncisão para os gentios. O ex-rabino segue os debates silencioso, admirando o poder de resistência e tolerância de Simão Pedro. Quando o ex-pescador reconhece que as divergências prosseguem indefinidamente, levanta-se e pede a palavra, fazendo sábia exortação. Irmãos, começa Pedro enérgico e sereno. Bem sabeis que há de muito Deus nos elegeu para que os gentios ouvissem as verdades do Evangelho e crescem no seu reino. O Pai, que conhece os corações, deu aos circuncisos e aos incircuncisos a palavra do Espírito Santo. No dia glorioso do Pentecostes, as vozes falaram na praça pública de Jerusalém para os filhos de Israel e dos pagãos. O Todo-Poderoso determinou que as verdades fossem anunciadas indistintamente. Jesus afirmou que os cooperadores do reino chegariam do Oriente e do Ocidente. Não compreendendo tantas controvérsias, quando a situação é tão clara aos nossos olhos, o mestre exemplificou a necessidade de harmonização constante. Palestrava com os doutores do templo, frequentava a casa dos publicanos, tinha expressão de bom ânimo para todos os que se baldavam de esperança, aceitou o derradeiro suplício entre os ladrões. Por que motivo devemos guardar uma pretensão de isolamento daqueles que experimentam a necessidade maior? Outro argumento de que não deveremos esquecer é o da chegada do Evangelho ao mundo, quando já possuímos a lei. Se o Mestre nolo trouxe amorosamente, com os mais pesados sacrifícios, seria justo enclausurarmos-nos nas tradições convencionais, esquecendo o campo de trabalho? Não mandou o Cristo que pregássemos a boa nova a todas as nações? Claro que não poderemos desprezar o patrimônio dos israelitas. Temos de amar-nos filhos da lei, que somos nós, a expressão de profundos sofrimentos e de elevadas experiências que nos chegam ao coração, através de quantos precederam o Cristo, na tarefa milenária de preservar a fé no Deus único. Mas esse reconhecimento deve inclinar nossa alma para o esforço na redenção de todas as criaturas. Abandonar o gentio à própria sorte seria criar duro cativeiro, ao invés de praticar aquele amor que apaga todos os pecados. É pelo fato de muito compreendermos os judeus e de muito estimarmos os preceitos divinos que precisamos estabelecer a melhor fraternidade com o gentio, convertendo-o em elemento de frutificação divina. Cremos que Deus nos purifica o coração pela fé e não pelas ordenanças do mundo. Se hoje rendemos graças pelo triunfo glorioso do Evangelho, que instituiu a nossa liberdade, como impor aos novos discípulos um jugo que intimamente não podemos suportar? Suponho então que a circuncisão não deva constituir ato obrigatório
para quantos se convertam ao amor de Jesus Cristo. E creio que só nos salvaremos pelo fator divino do Mestre, estendido generosamente a nós e a eles também. A palavra do apóstolo cai na fervura das opiniões, como forte jato de água fria. Paulo está radiante, ao passo que Tiago não consegue ocultar o desapontamento. A exortação do ex-pescador dá margem a numerosas interpretações. Se fala no respeito amoroso aos judeus, refere-se também a um jugo que não pode suportar. Ninguém, todavia, ousa negar-lhe a prudência e o bom senso indubitáveis. Terminada a oração, Pedro roga a Paulo, fale de suas impressões pessoais a respeito do gentio. Mas, esperançado, o ex-rabino toma a palavra pela primeira vez no conselho e, convidando Barnabé ao comentário geral, ambos apelam para que a Assembleia conceda a necessária independência aos pagãos no que se refere à circuncisão. Há em tudo agora uma nota de satisfação geral. As observações de Pedro calam fundo em todos os companheiros. É então que Tiago toma a palavra e, vendo-se quase só no seu ponto de vista, esclarece que Simão fora muito bem inspirado no seu apelo, mas pediu 3 emendas para que a situação ficasse bem esclarecida. Os pagãos ficam isentos da circuncisão, mas devem assumir o compromisso de fugir da idolatria, evitar a luxúria e abster-se das carnes de animais sufocados. O apóstolo dos gentios está satisfeito, fora removido o maior obstáculo. No dia seguinte, os trabalhos são encerrados, lavrando-se as resoluções em pergaminho. Pedro providencia para que cada irmão leve consigo uma carta, como prova das deliberações, em virtude da solicitação de Paulo, que deseja exibir o documento como mensagem de emancipação da gentilidade. Interpelado pelo ex-pescador, quando se acham a sós, sob as impressões pessoais dos trabalhos, o ex-doutor de Jerusalém esclarece com um sorriso: Em suma, estou satisfeito. Ficou resolvido o mais difícil dos problemas. A obrigatoriedade da circuncisão para os gentios representa um crime aos meus olhos. Quanto às emendas de Tiago, não me impressionam, porquanto a idolatria e a luxúria são atos detestáveis para a vida particular de cada um. E quanto às refeições, suponho que todo cristão pode comer como melhor lhe pareça, desde que os excessos sejam evitados. Pedro sorri e explica ao ex-rabino seus novos planos. Comenta esperançoso a ideia da coleta geral em favor da igreja de Jerusalém e, evidenciando a peculiar prudência, fala preocupado: Teu projeto de excursão e propaganda da Boa Nova, procurando angariar alguns recursos para a solução de nossos mais sérios encargos, custa-me justa satisfação. Entretanto, venho refletindo na situação da igreja antioquena. Pelo que observei de viso, concluo que a instituição necessita de servidores dedicados que se substituam nos trabalhos constantes de cada dia. Tua ausência, ao demais com Barnabé, trará dificuldades, caso não tomemos as providências precisas. Eis porque te ofereço a cooperação de 2 companheiros devotados, que me têm substituído aqui nos encargos mais pesados. Trata-se de Silas e Barsabás, 2 discípulos amigos da gentilidade e dos princípios liberais. De vez em quando entram em desacordo com Tiago, como é natural, e segundo creio, serão ótimos auxiliares do teu programa. Paulo vê no alvitre a providência que deseja. Junto de Barnabé, que participa da conversação, agradece ao ex-pescador, profundamente sensibilizado.
a igreja da Antioquia teria os recursos necessários que os trabalhos evangélicos requerem. A medida proposta é-lhe muito grata, mesmo porque, desde logo tivera por Silas grande simpatia, presumindo nele um companheiro leal, expedito e dedicado. Os missionários de Antioquia ainda se demoram 3 dias na cidade, e após o encerramento do conselho, tempo esse que Barnabé aproveita para repousar em casa da irmã. Paulo, contudo, declina do convite de Maria Marcos e permanece na igreja, estudando a situação futura, em companhia de Simão Pedro e dos 2 novos colaboradores. Em atmosfera de grande harmonia, os trabalhadores do Evangelho versam todos os requisitos do projeto. Fato digno de nota a reclusão de Paulo junto aos apóstolos galileus, jamais saindo à rua, para não entrar em contato com o cenário vivo do seu passado tumultuoso. Finalmente, tudo pronto e ajustado, a missão se dispõe a regressar. Há em todas as fisionomias um sinal de gratidão e de esperança santificada nos dias do porvir. Verifica-se, no entanto, um detalhe curioso, que é indispensável destacar. Solicitado pela irmã, Barnabé dispõe-se a aceitar a contribuição de João Marcos em nova tentativa de adaptação ao serviço do Evangelho. Considerando a boa intenção com que aceder aos pedidos da irmã, o ex-levita de Chipre acha desnecessário consultar o companheiro de esforços comuns. Paulo, porém, não se magoa. Acolhe a resolução de Barnabé, um tanto admirado, abraça o jovem afetuosamente e espera que o discípulo de Pedro se pronuncie quanto ao futuro. O grupo, acrescido de Silas, Barsabás e João Marcos, põe-se a caminho para Antioquia nas melhores disposições de harmonia. Revezando-se na tarefa de pregação das verdades eternas, anunciam o reino de Deus e fazem curas por onde passam. Chegados ao destino, com grandes manifestações de júbilo da gentilidade, organizam um plano colimado para dar-lhe imediata eficiência. Paulo expõe o propósito de voltar às comunidades cristãs já fundadas, estendendo a excursão evangélica por outras regiões onde o cristianismo não fosse conhecido. O plano merece aprovação geral. A instituição antioquena ficará com a cooperação direta de Barsabás e Silas, os 2 companheiros devotados que, até ali, haviam constituído 2 fortes colunas de trabalho em Jerusalém. Apresentado o relatório verbal dos esforços em perspectiva, Paulo e Barnabé entram a cogitar das últimas disposições particulares. Agora, diz o ex-levita de Chipre, espero concordes com o que resolvi relativamente a João. João Marcos? Interroga Paulo admirado. Sim, desejo levá-lo conosco, a fim de afeiçoá-lo à tarefa. O ex-rabino franze o sobrecenho num gesto muito seu, quando contrariado, e exclama: Não concordo. Teu sobrinho está ainda muito jovem para o cometimento. Entretanto, prometi a minha irmã acolhê-lo em nossos labores. Não pode ser. Estabelece-se entre os 2 uma contenda de palavras, na qual Barnabé deixa perceber seu descontentamento. O ex-rabino procura justificar-se, ao passo que o discípulo de Pedro alega o compromisso assumido e impugna, com tal ou qual amargura, a atitude do companheiro. O ex-doutor, contudo, não se deixa convencer. A readmissão de João Marcos, diz, não é justa.
poderá falhar novamente, fugir aos compromissos assumidos, desprezar a oportunidade do sacrifício. Lembra as perseguições de Antíoco de Pisídia, as enfermidades inevitáveis, as dores morais experimentadas em Icônio, o apedrejamento cruel na praça de Listra. Acaso o rapaz estaria preparado, em tão pouco tempo, para compreender o alcance de todos esses acontecimentos em que a alma é compelida a se rejubilar com testemunho? Barnabé está magoado, de olhos úmidos. Afinal, Diz em tom comovedor, nenhum desses argumentos me convence e me esclarece em consciência. Primeiramente, não vejo por que desfazer nossos laços afetivos. o ex-rabino não deixa terminar e conclui. Isso nunca. Nossa amizade está muito acima dessas circunstâncias. Nossos elos são sagrados. Pois bem, Acentua Barnabé. como interpretar então tua recusa? Por que negarmos ao rapaz uma nova experiência de trabalho regenerativo? Não será falta de caridade desprezar um ensejo talvez providencial? Paulo fixa demoradamente o amigo e acrescenta. Minha intuição neste sentido é diversa da tua. Quase sempre, Barnabé, a amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo. Levantando-nos para a excursão fiel do dever, as noções do mundo se levantam contra nós. Parecemos maus e ingratos, mas ouve-me. Ninguém encontrará fechadas as portas da oportunidade, porque é o Todo-Poderoso quem nolas abre. A ocasião é a mesma para todos, mas os campos devem ser diferentes. No trabalho propriamente humano, as experiências podem ser renovadas todos os dias. Isso é justo, mas considero que é no serviço do Pai. Se interrompemos a tarefa começada, é sinal de que ainda não temos toda a experiência indispensáveis ao homem completo. Se a criatura ainda não sabe todas as noções mais nobres, relativas à sua vida e deveres terrestres, como consagrar-se com êxito ao serviço divino? Naturalmente que não podemos ajuizar se este ou aquele já terminou o curso de suas demonstrações humanas e que de hoje por diante esteja apto ao serviço do Evangelho, porque, nesse particular, cada um se revelará por si. Creio mesmo que teu sobrinho atingirá essa posição com mais algumas lutas. Nós, entretanto, somos forçados a considerar que não vamos tentar uma experiência, mas um testemunho. Compreendes a diferença? Barnabé compreende o imenso alcance daquelas razões concisas, irrefutáveis, e cala-se para dizer daí a momentos. Tens razão. Desta vez não poderei, portanto, ir contigo. Paulo sente toda a tristeza que transborda daquelas palavras e, depois de meditar longo tempo, acentua. Não nos entristeçamos. Estou refletindo na possibilidade de tua partida com João Marcos para Chipre. Ele encontraria ali um campo adequado aos trabalhos que lhe são necessários e, ao mesmo tempo, cuidaria da organização que fundamos na ilha. Dentro desse plano, continuaremos em cooperação perfeita, mesmo no que se refere à coleta para a Igreja de Jerusalém. Desnecessário será dizer da utilidade de tua presença em Neapafos e Salamina. Quanto a mim, tomaria Silas, internando-me pelo Tauro, e a Igreja de Antioquia ficará com a cooperação de Barsabás e Tito. Barnabé fica contentíssimo. O projeto parece-lhe admirável. Paulo continua a seus olhos como companheiro das soluções oportunas. E dentro de breves dias
a caminho de Chipre, onde serviria Jesus até que partisse mais tarde para Roma, Barnabé vai com o sobrinho para Seleucia. Depois de se abraçarem, ele e Paulo, como dois irmãos muito amados, que o mestre chama a diferentes destinos. Fim do capítulo. Ave Jesus, Deus seja conosco.